pessoal, hoje eu vou fazer um tapete usando quadrinho de 15 por 15. Daí eu vou revestir eles com retalhinhos bem pequenos assim, ó. Aí depois que eu fizer isso aqui, daí a gente vai montar o tapete ali. Deixa eu pôr esse óculos aqui. E esse tecidinho que eu vou usar aqui, ó, é um tecido bem fininho. É um tricoline bem fininho isso aqui. Nem é tricoline, é tipo um algodãozinho bem fino. E pode ser até TNT aqui, porque isso aqui é só para segurar no lugar os retalhinhos. Que depois ele vai ser costurado em cima de outro, do outro tecido do tapete. E esse aqui é bom, ó, que a gente pode usar os pedacinhos bem pequenos. Aqui não precisa seguir uma ordem, tudo. Daí o fio de cima da agulha eu nunca corto, só se precisar mesmo. Eu só vou virando assim e puxando pro lado. Quanto mais pequeno começa os retalhos, mais aproveita, porque daí demora para precisar maior assim. Ó, qualquer pedacinho. Deixa eu cortar. Pode ser qualquer pedacinho, mas sempre tem que cobrir todo esse que tá embaixo aqui, para não ficar partes descosturadas. Não faz mal que passe, assim, que sobra um pouquinho. Ai, já cortando o fio que eu sou acostumada. Esticar bem assim. É bom fazer todos os quadrinhos já, deixar tudo pronto para depois começar. Eu faço vários quadradinhos assim. E sempre tem que fazer um tanto a mais do que o tamanho da base ali, porque a costura faz diminuir um pouco na hora de colocar ali. Aqui tá meio curto, mas daí eu ponho meio atravessado ali. E não interessa o lado, se quiser apoiar lá ou qualquer lado pode ir ponhando. Ou se quiser ficar rodando assim toda a volta. Vou pôr esse azulzão aqui. Ah, falei que eu não cortava fio, sou acostumada. Ó, daí que nesse cantinho aqui, ó, daí agora é só pôr um pedacinho e já acaba esse lado. Daí só fica os outros 3 lados, tá? Olha, já tá pronto. Deixa eu ver. Vou repetir esse. Nossa, porque eu falei que eu não cortava, agora tô cortando toda vez. Tô esquecendo. Ó, agora põe um assim, atravessadinho, deixa eu ver. Não, vou pôr desse lado que aqui já fica pronto, né? E é pedacinhos bem pequenininhos que vai de retalho. Bom que já vai se livrando dos retalhinhos pequenos. E é bom que pode ser todas as cores isso aqui, não precisa ter assim combinando nada. Agora maior assim.
Mais um pedacinho. Deixa eu ver. Meu Deus. Não tô achando. Você não parou? Devia ter pegado aquela ali mais compridinha, daí já cobria, mas... Ó, que nunca pode ficar esse pedacinho assim fora, que depois faz falta ali. Quando for. E não faz mal ficar pedaços embaixo, assim, que fica até bom, fica mais grossinho daí, ó. Ó, daí a gente vira assim, né, quando tá pronta, e agora passa uma costurinha toda a volta pra depois recortar, né? Ó, já fiz vários quadradinhos, né? Daí aqui, ó, essa base que eu vou usar embaixo aqui é Matelassé. Daí ela tem 1,30 de comprimento por 52 de largura. Daí eu vou emendar agora esses quadradinhos, que eu vou pôr eles na ponta, assim. Depois aqui no meio, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando, né? Então, os quadrinhos é 15 por 15 tamanho, né? Agora eu vou grudar, ó, esse que eu acabei de fazer ali, que eu mostrei, ó, ficou bonitinho. Daí a gente passa com o ferro, daí vai apanhando assim, costurando um em cima do outro. Assim, eu quero fazer essa fileira inteira e medir na base ali pra ver quantos quadrinhos que vai, que ainda não tenho certeza quanto que vai. Ó, daí eu ponho assim, direito com direito. Pode ser qualquer lado, daí porque ele é 15 por 15, mesma largura. Daí a costura que eu passo um pouquinho pra fora daquela costura que tá aqui, pra ficar escondidinha essa costura ali, ó. E aqui eu gosto de passar duas costuras. Tem costume já de passar duas costuras. É que essa máquina não tem retrocesso, daí eu faço duas costuras para ficar mais firme. Daí. Ó, daí fazendo assim. Agora eu vou emendar todos esses quadrinhos. Ó, pessoal, aqui eu tinha falado 52 nessa base aqui de largura, né? Mas daí, com 4 quadradinhos, ia sobrar um pedaço, porque tem 15 centímetros cada quadrado. Então, aqui no meio eu vou fazer um de 24 por 15 de altura, assim. Que daí dá certinho aqui pra se encaixar aqui onde eu quero. Vou fazer 2 desse. Vou mostrar aqui fazendo esse aqui. Esse aqui é um pouquinho maior, né? Esse aqui também põe os retalhos assim, o jeito que quer, assim. Qualquer tipo de retalho. E se a base for 60 ali, dá pra usar daí os quadrados mesmo. 4 quadrados embaixo ali. E em cima também. Mas é que aqui daí ficou um pouco menor essa base. Esse aqui é praticamente igual aos pequenos, eu revesti assim. Ó, aqui eu já fiz um, né? É o mesmo estilo daqueles lá pequenos, só que é maiorzinho. Daí agora eu vou revestir isso aqui. Daí eu já volto a mostrar o resto. Né? Ó, eu terminei de fazer esses dois que vai nas pontas aqui, né? Daí eu cortei uma faixa aqui de 98 de comprimento por 26 de largura, que vai ser... Daí agora isso aqui, ó, eu vou costurar aqui nas pontas. Nas duas pontas, que daí depois fica mais fácil daí pra medir. Ó, eu tô ponhando cada quadradinho aqui um alfinete, que daí eu vou passar uma costura aqui, ó. Pra não sair do lugar, pra depois pôr essa faixa aqui, ó, que eu montei, ó, como que ficou, ó, com aquelas duas partes. Ó, se fizer 60 centímetros nessa base aqui, ia 2 quadrinhos nessa parte aqui. Mas daí eu fiz uma faixa de 24 centímetros. Agora eu faço uma costura nessa parte aqui.
Ó, passei uma costura aqui no meio, né? Daí agora já vou grudar essa parte aqui do lado pra não ficar mexendo. Ó, agora eu passei uma costura aqui e nas pontas aqui. Agora eu pego essa parte aqui e acerto bem aqui pra costurar aqui também. Tem que encher de alfinete pra ficar bem firme no lugar. Nas pontinhas assim não faz mal, ó, que sobra aquele pouquinho ali, que depois com o acabamento vai cobrir. Agora vem com essa faixa aqui e coloco aqui, bem certinho. Aqui agora eu vou passar uma costurinha só no vermelho aqui, ó. Com fio vermelho, tá? Só pra ficar firme em cima, os retalhos ficar firme em cima do tapete. Porque daí fica mais firme quando lavar o tapete, aqui não fica solto meio. Agora eu vou pôr a faixa de 6 centímetros de largura. Essa aqui daí tem 2 dedos a mais para cada lado, ó, que vai assim na ponta aqui, ó. Agora pôr o alfinete para costurar. Assim eu vou pôr tudo. Quem tem prática não precisa nem pôr o alfinete nessas faixas, que vai costurando e arrumando. Aqui é o direito do tecido com o avesso. A faixa tá no lado direito aqui e o tapete do avesso. Agora eu dobro aqui no meio, mais uma vez, e vou alfinetando. Fazer assim dos dois lados, né? Quando eu não consigo pegar, eu jogo. Agora o outro lado. Ó, agora eu vou fazer uma costura do lado dessa aqui, ó. Bem retinho aqui. Seguindo o pé da máquina ali, ó. Ele fica bem retinho.
esse aqui tem 2 dedos para cada lado, né? Que é daqui das pontas. Já vou costurar. Daí dos lados aqui, aqueles 2 dedos que passou, ó, a gente dobra pra dentro, marca bem o meio, dobra mais uma vez. Ó, do outro lado eu vou fazer igual ali daí, igual esse. 2 costuras eu vou fazer aqui também. Igual ao lado aqui. Agora? Fiz uma costurinha aqui. Agora tô passando a outra do lado, ó. Bem do ladinho. A largura do pezinho da máquina ali, ó. Olha que bonitinho que ficou o tapete, ó. Dá pra ser trilho de mesa ou tapete. Ó, vou mandar uns beijos para umas inscritas aqui. É Maria Amélia de Carandaí, Minas Gerais. Um beijo. É Maria José Rodrigues do Belém do Pará. Um beijo, Maria José. Cleidinha Arteira. Arteira Mimos do Rio das Ostras, do Rio de Janeiro. Um beijo. Jodaci de Natal. Um beijo e um abraço. Eu falei errado ali. É Tom William de Tocantins. Um abraço. É Marilda Luz da Silva. Um beijo. Não, a Marilda Luz da Silva, ela é de Praia Grande, São Paulo. Um beijo, Marilda Luz. Tchau, até o próximo vídeo. A outra neta aqui hoje, ó. Cada dia tem uma assistindo as costuras. Se inscreve no canal da minha avó. Tchau.